Estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Hoje estamos conversando, refletindo sobre as mudanças no Código Florestal e as catástrofes climáticas. Estamos entrevistando a professora Delza dos Santos Laureano, que é especialista em Direito Ambiental, professora de Direito Agrário, doutoranda em Direito Internacional na área de Direito Público, e está nos ajudando aqui na entrevista o professor José Luiz Quadro Magalhães, doutor e professor em Direito Constitucional, professor da PUC Minas e da UFMG. Professora Delza, no final do primeiro bloco, nós estávamos começando, eu tinha pedido para você elencar quais os principais pontos polêmicos, né? O que está no atual Código Florestal e que a bancada ruralista, e agora já aceita com essa proposta pelo deputado Aldo Rebelo, por ironia da história do PC, do B, né? Está propondo mudar. Isso dá um outro programa, né? Faz um assento para nós, para ficar de forma bem didática para quem entender bem, quais são os principais pontos que vão fazer a diferença? Mudar ou não? Sim, eu acho que é importante nós percebermos bem essas mudanças que estão sendo propostas, porque parece alguma coisa muito distante de nós, né? Código Florestal, parece que só vai atingir só quem os está lá na zona rural, lá no campo, e não é verdade. Rio é rio lá no campo e é rio dentro da cidade. Áreas de uma fragilidade geológica, elas ocorrem lá no campo e na cidade. Então pode descer uma encosta que está dentro de uma área de plantação e causar um dano só material, mas acontece as catástrofes dentro das cidades, né? Então, quais são os aspectos que o Código Florestal de 65 ele já dá a proteção? São áreas chamadas de proteção permanente, as chamadas APPs. As margens de rio, córregos, o mínimo que o Código Florestal obriga que fique nas margens de rios e de córregos, 30 metros. E dependendo da largura... Para se constituir o que se chama de mata ciliar. Aquela mata ciliar. Ali não pode. E se a gente pensar bem, ela ainda é pequena. Porque quando nós observamos as áreas de recarga, quer dizer, a água da chuva que cai sobre o solo e vai para o lençol freático, é muito maior do que aquela área restrita da mata ciliar. Mas o Código Florestal de 65, o que ele fez? Ele disse, olha, o mínimo que tem que ser mantido às margens dos cursos d'água, 30 metros. Quais são as outras áreas? Áreas de várzea. São as áreas baixas, que têm uma vegetação específica, que tem a água, o terreno, ele já é uma área úmida, onde tem mesmo as nascentes, as áreas de nascentes, né? Normalmente estão nas várzeas. Todas são áreas de proteção permanente, não pode ter intervenções. É claro que o próprio Código Florestal, ele já prevê algum tipo de intervenção. Por exemplo, para construir uma ponte, é interesse público. Como que eu vou construir uma ponte sem fazer uma intervenção na margem de um rio? Isso aí é óbvio, mas não uma intervenção, por exemplo, para plantio, para outras coisas. Outra área que é considerada área de proteção permanente, os topos de morro, que são áreas que estão acima de 1.800 metros. Então, outro dia eu vi um geólogo falando, isso é um absurdo. No Brasil, por exemplo, obrigar que uma área de 1.800 metros não seja desmatada. Se fosse assim, por exemplo, na Bolívia, não poderia desmatar nada. É óbvio que a própria... É ridículo isso, né? Ridículo, porque a própria conformação do terreno e tudo. E outra coisa, os povos andinos, eles desenvolveram técnicas de cultivo naquelas áreas com muita segurança. Diferente aqui de você tirar uma cobertura em 1.800 metros, você vai fragilizar todo o solo, que a água da chuva vai levar, vai assorear. E vai causar essas catástrofes. Essas catástrofes. Então vai acabar com o talvegue, porque a água, ela corre na parte mais baixa do terreno. Então se a terra, ela desce e ela acaba com esse talvegue do rio, o que acontece? A água da chuva vai ficar numa plana, ela vai espalhar. E ela não tem, por exemplo, uma chuva. Quando a chuva é muito intensa, cai uma quantidade muito grande de chuva num período curto de tempo, ela não tem como ser absorvida pelo solo. Então, ela toma todas as áreas que deveriam ter sido preservadas exatamente para a água correr. Então, gente, rio, ele é rio, tanto no campo quanto na cidade. Muitos urbanistas
mais conservadores, eles defendem disso, não. O ambiente natural é um ambiente no campo, na cidade é um ambiente artificial. Esqueceram de avisar isso para o Rio, né? Esqueceram de avisar para as áreas de encostas, né? Outro aspecto também que está sendo muito polêmico na mudança do Código Florestal é a questão da área de reserva legal. Porque a área de reserva legal é uma área que ela tem uma função específica, diferente das áreas de proteção permanente. A função legal da área de reserva legal, atendendo a uma necessidade técnica... no atual código. Sim, do Código de 65. Que é por uma necessidade técnica, é o seguinte, nós precisamos, e o que determina o bioma é a microbacia, a nossa referência são as microbacias, né, onde estão os cursos d'água, porque a água ela segue o relevo, então muda o clima, muda todo o bioma, quer dizer, os seres vivos que vivem naquele ambiente. A função da reserva legal é proteger o bioma. Então, para que não se perca o bioma por uma intervenção, ou interesses agropecuários ou de ocupação humana, ou todas as intervenções antrópicas, o legislador, ele preservou, então, em cada imóvel, pelo menos 20%, para preservar a vegetação nativa, a microfauna, microflora, a fauna, flora, etc. Já tem um erro no Código Florestal, que é o seguinte, não tendo mais, ela já tendo sido devastada, pode recuperar, por exemplo, com as chamadas espécies exóticas. Que já é errado. Quer dizer, o proprietário poderia plantar eucalipto, poderia plantar pinos. Mas ela tem que ficar intocada. E que estão se espalhando pelo Brasil inteiro, né? Impressionante a quantidade de eucalipto. O eucalipto já tomando, já é. Mas nem essas áreas eles querem preservar. Então, quer mudar, acabar com a exigência, por exemplo, da reserva legal para as propriedades até 200 hectares. A chamada pequena propriedade. Isso é um absurdo. A chamada hoje agricultura familiar, que ela foi legislação de 2006, ela limitou a propriedade familiar em até 200 hectares. Só que nós temos que perceber o seguinte... A pequena propriedade até 200 hectares ficaria isenta de necessidade de fazer reserva legal. Ela não precisa Por exemplo, mais de e se eu tenho uma legal. Fazenda de 2.000 hectares? De 1.000 hectares. E subdivido eu divido ela? em 5. E aí, numa propriedade de 1.000 hectares, eu não preciso mais de ter reserva legal. E se eu tiver 5 proprietários, né, cada um com 200 ali, sem reserva... Sem reserva legal. Você tem facilmente como burlar, então, Se acontece, norma, por exemplo, né, igual aqui em Minas Gerais, né, quando nós fomos fazer Romaria da Terra das Águas, ali perto de Ipatinga... Belo Oriente. Em Belo Oriente, lá tem a Cenibra. A Cenibra planta eucalipto em mais de 200 municípios de Minas Gerais. E compra eucalipto de outros 150 municípios. E são, em grande parte, pequenos proprietários que recebem da Cenibra a semente, o agrônomo planta e depois vende para ela. Quer dizer, pequena propriedade. Então é o que nós chamamos de agronegocinho, né? Então poderia ser uma forma de assimilar... Sim, primeiro que ele pode falsear, porque a proposição de lei que já foi aprovada, ela não impede que uma pessoa tendo 2 propriedades familiares, até essa dimensão de 200 hectares, ele, até sendo confinante, eu posso ter 2 e não deixar área nenhuma de reserva legal, desde que no registro do cartório ela seja uma propriedade com essa extensão. Então, facilmente burlável. Outro problema que você já levantou aqui, muitas pequenas propriedades, na realidade, ela já está integrada ao agronegócio. Ela já não preserva mais, ela não nem o bioma natural e nem ela é uma propriedade que está cultivada com diversidade de culturas. Ela já está toda, por exemplo, integrada ao agronegócio, com plantação de eucalipto, com plantação de soja e às vezes até financiado com recursos aí destinados à agricultura familiar. Então, outra forma de burlar também a legislação que a população, eu acho que ainda não se deu conta, que vai ser ótimo. Outro problema também que eu gostaria de chamar a atenção aqui é uma possibilidade que o Código está criando. Por exemplo, um grande empreendedor, vamos supor lá no Triângulo Mineiro, onde as terras são muito valorizadas, em Uberlândia, uma propriedade que tenha 1.000 hectares, ele não tem a área de reserva legal.
ele adquire terras numa outra região e fala, minha reserva legal, por exemplo, está lá em Diamantina, por exemplo. lá no norte de Minas. Olha que absurdo. O bioma totalmente diferente e ele vai cumprir a obrigação legal de manter uma reserva legal fora do bioma, fora da microbacia. Preserva ali, mas compromete aquela outra região completamente. Completamente, né? ele destrói um bioma. É uma falta de percepção de sistema mesmo, de bioma enquanto sistema a ser Totalmente. Então, assim, preservado. ele vai na contramão de uma legislação, e olha que a gente, na época de uma ditadura militar, vai na contramão de uma legislação que é muito mais avançada. Aliás, Deus, aqui me chama a atenção que nós, a Comissão Pastoral da Terra, estamos acompanhando isso, já está, infelizmente, acontecendo em Minas Gerais. Chama a atenção aqui, o avanço da monocultura da cana-do-açúcar. No Triângulo Mineiro e no sul de Minas, está fazendo acontecer isso. Muitos dos usineiros não têm como fazer a reserva legal, porque querem só... Aí comprando terras no norte de Minas, onde? Em cima das populações tradicionais, dos geraizeiros, dos vazanteiros, dos quilombolas, e aí fazem parques particulares, ou então agora, outra coisa grave, que aproveito, tem tudo a ver com, eu perguntava para a Delza que tem, a relação que está acontecendo, no norte de Minas nós temos o projeto Jaíba, já plantados, irrigados, 100 mil hectares, mas o projeto é 500 mil hectares, e é um projeto financiado, inclusive com o dinheiro do Banco Mundial. Mas só que dentro do projeto Jaíba não tem nenhuma reserva. Aí agora o Banco Mundial colocou, para continuar financiando o projeto, obriga o governo estadual a criar parques. Aí o governo estadual, através do IEF, Instituto Estadual de Floresta, está criando um número muito grande de parques estaduais no norte de Minas. Onde? Fora do projeto Jaíba, onde? Em cima de comunidades quilombolas, de comunidades vazanteiros, de comunidades de ribeirinhos, né? Agora no 14 de dezembro nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa justamente sobre isso, né? Quer dizer, colocando o ônus do avanço do agronegócio em cima das comunidades tradicionais. Em cima das comunidades tradicionais. Uma coisa impressionante também com relação, que desvendou para nós agora com a questão florestal, é o seguinte, mais uma vez, vamos repetir, o Código Florestal que está em vigor, ele é de 1965. E o agronegócio, ele funciona no Brasil com financiamento público. Quando a ministra Marina, ela ficou à frente do Ministério do Meio Ambiente, ela conseguiu um avanço na legislação, que é o seguinte, condicionar os empréstimos públicos no Banco do Brasil, Banco do Nordeste, no BASA, a que as áreas de reserva legal, que já eram obrigatórias por lei, elas tivessem averbada no registro de imóveis, porque dá uma segurança. Antes, um imóvel ele podia ser desmembrado e muitas vezes falseava, assim, a minha reserva legal está ali. Às vezes era uma reserva legal até de outro imóvel. Agora não. Há uma obrigação, já com a lei de registro público também, que é a lei 6.015, a área de reserva legal elas têm que estar lá no registro do cartório de registro de imóveis. Então, o Banco do Brasil, para conceder um empréstimo, um financiamento, para qualquer pessoa que vai até o Banco do Brasil pleitear, ele tem que demonstrar que aquela área está averbada. E o que aconteceu? A grande surpresa, após a Marina conseguir essa conquista, é o seguinte, muitos imóveis não tinham mais a área de reserva legal. E segundo o artigo 225 da Constituição, primeiro, para desmatar, ele teria que ter uma licença administrativa do órgão ambiental. Em nível federal, do IBAMA, por exemplo, em Minas Gerais, estadual, IEF. Ele não tinha. Então, ele já incorreu numa multa administrativa, que a licença é prévia. Segundo, também a Constituição, todo aquele que causa um dano ambiental, ele tem a obrigação de reparar o dano. Ele tem uma responsabilidade civil. Terceiro, quem pratica crime ambiental, e agora, dentro da lei de crimes ambientais, ele tem... às vezes, não vai ser preso, mas ele vai ter que pagar uma multa. Então, muitas vezes as pessoas ficavam perplexas, mas eu tenho 3 ônus aqui. Às vezes, mas olha que absurdo, coitado de mim, eu sou um produtor, eu estou contribuindo para produzir, né, criar riqueza nesse país, e agora vem uma multa tripla. Mas está na Constituição. Ele incorreu num ilícito administrativo, num ilícito penal e num ilícito civil. O que eles estão querendo agora com o Código Florestal? Anistiar quem fez esse dano ambiental. E aí, o governo federal, por meio dessa lei agora, no Código Florestal, ele vai financiar a recuperação dessas áreas que o agronegócio já devastou, já desmatou. Mas o que era responsabilidade